queridos? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos nos colocar em pé. Pai, no nome de Jesus, nós nos achegamos até os teus pés como Maria, que poderia estar distraída com muitas coisas, mas decidiu estar aos teus pés para receber a tua presença. E nós queremos nessa manhã, Pai, como Maria, nos depositar nos teus pés. E então entender e compreender a grandeza do nosso chamado a estar nessa nação. Por isso, muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por cada família que aqui se encontra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem provido. E esse é um tempo de milagres, é um tempo de encontros com o Senhor especiais. E nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Pode se sentar, por gentileza? Eu quero dar continuidade à palavra de Deus, que é mais forte que o pecado, é mais forte que a morte, porque foi pela palavra que nós fomos libertados, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo era a palavra liberada nos céus. E Deus pega aquela palavra e manda no mundo se tornar homem, e esse homem se torna pessoa que nem nós, com todas as dores, com todas as aflições, porém, com todo o poder. Poderia usar o poder da sua humanidade, mas decidiu se humilhar. E foi até a morte de cruz, só por nos salvar. Ele amou tanto Deus, ele amou tanto o Pai, que ele decidiu morrer no nosso lugar. Então, é por isso que nesse dia nós queremos conversar um pouquinho sobre os tronos de Jesus. Porque, queridos, nós temos umas ideias assim, sabe? E hoje em dia é muito fácil nós termos ideia, porque temos... Primeiro, porque temos uma mente, né? Mas a nossa mente deveria ter um pouquinho mais de cérebro que o intestino de uma mosca. A nossa mente deveria ter um pouquinho mais de cérebro, né? Então, nós queremos, assim, entender que esse é um tempo de decisões pessoais. Não é imposição, mas um tempo de decisão. Todos nós precisamos decidir, né, como vamos terminar nossa história, como vamos conduzir nossa família. Todos nós temos que decidir. Se tudo que nós fizemos, né, eu não me lembro o ano que nós fomos à Índia, e quando nós fomos à Índia, nós ficamos 10 dias lá, e nós fomos na cidade de Varanasi. E lá a gente viu muitos andarilhos, né, pessoas que querem viajar o mundo sem dinheiro. Então, eles vão pedindo, né, daí sujo, fico sem tomar banho. E daí a gente chega, quando eles veem que a gente está um pouquinho mais arrumado, eles vão e pedem dinheiro para poder comprar comida, porque eles são andarilhos. E lá eu encontrei uma moça do Brasil, né, já estava a andarilha há mais de 6 meses andando, né, e estava lá em Varanasi. E aí ela veio e me pediu dinheiro, porque ela queria comprar uma pizza. E daí eu falei para ela, mas cadê seus pais? Não, eu deixei meus pais, eu sou andarilha, eu vou andando, né, pegando carona. E daí ela disse que fazia alguns trabalhos extras, né? Eu não sei, acho que, né, vendia marmita. E daí, sabe, e ia indo, entendeu? Ia indo, né? E pedia dinheiro para as pessoas. E daí eu falei, meu Deus, como o diabo pode tripudiar tanto, porque essa pessoa tem mente, ela tem cérebro. E eu sei que onde a fé não alcança, a sua obediência vai alcançar. Mas tem coisa que é bom senso. Tem coisa que nem é fé e nem é obediência. É só você pensar um pouquinho. Pensa um pouquinho, só um pouquinho, né? O Pio de Carvalho diz bem assim, pense antes, pergunte antes. Faça tudo o que tem que ser feito para que a sua vida, a sua história, seja lembrada com dignidade, lembrada com respeito. Porque nós podemos ter uma vida que, aparentemente, ela está sendo conduzida, né, de forma boa, mas nem tudo que é bom é de Deus.
Então, nós precisamos de entender isso. Então, eu quero falar dessa palavra. E quero falar sobre os tronos de Jesus, né? Os 4 tronos de Jesus. Abra sua Bíblia primeiramente, lá em Lucas 2, versículo 7. Diz assim: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixando-o, deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui é o nascimento de Jesus. Maria, mãe de Jesus, eles foram, né, pedindo, talvez, não sei se fosse hoje, seria pedindo hospitais, clínicas que realizam partos, mas eles não encontraram a liberação para poder ter, então, eles foram até uma manjedoura. E aqui é o primeiro trono de Jesus, porque a manjedoura tem tudo a ver com o resultado final de Jesus. Porque a manjedoura era construída do quê? De madeira. De madeira. Era construída de madeira. Então, Jesus, o primeiro trono de Jesus foi quando ele nasceu. E ele não foi para um trono como às vezes nós desejamos, né? Como às vezes nós queremos. Nós queremos ser, talvez, se eu tivesse, né, por exemplo, no lugar da primeira-ministra, o que eu faria? Né? Pegar o trono, pegar o comando. Essas coisas, às vezes, assim, elas podem despertar em nosso coração cobiçoso, em nosso coração indomável, né? Nós temos um coração indomável. E, às vezes, podemos pensar dessa maneira. O cristianismo, ele não nasceu, queridos, num trono de ouro. Ele nasceu numa manjedoura. Então, tudo o que é dessa terra quer trono de ouro, trono de prata, quer prestígio, elogio, tarará, um monte de coisa. Mas o cristianismo nasceu numa manjedoura. O cristianismo não é uma religião que você pratica quando quer. O cristianismo é um estilo de vida que você anda. Não é religião que você vem no domingo, ou que você canta um cântico, ou que você faz isso, faz aquilo. Você não precisa fazer nada no cristianismo, você precisa crer em Jesus. Para de escutar abobrinha. Porque o cristianismo foi construído em cima de um padrão de humildade, de um padrão de justiça, de um padrão de fidelidade. E a Bíblia diz que a primeira coisa para você ser crente é ser fiel. Aos ministros, aqueles que querem ter alguma coisa com Deus, primeiro ele vai testar a sua fidelidade. Está lá em, acho que é 1 Timóteo, né? Tá? Ali em Timóteo você pega esse texto. Então, o cristianismo, ele não é uma religião que se pratica, não é um sistema de doutrina, não é, queridos, o cristianismo é uma pessoa chamada Jesus. O cristianismo não é uma religião, não é uma doutrina, o cristianismo é uma pessoa chamada Jesus, que precisa entrar no seu coração, na sua vida e transformar a sua vida. Como que eu transformo minha vida? Com Jesus. Não tem como outros transformar. Eu disse, eu já vou entrar depois lá, mostrar para você lá onde que eu fui na Índia, fui no México, aonde eu já estive, que eu vi, não porque me contaram ou li um livro, porque eu vi. Então, não existe como. Então, o Senhor da história, o Rei dos Reis, o dono das nações, o Criador de todas as coisas, o dono da igreja, o Redentor da humanidade, a razão de nós termos vida é Jesus. Ele não é um livro, ele é uma pessoa. Porque muitos de nós... será que é um livro? Não, não é um livro. Não é uma historinha contada. Ele é uma pessoa que nos ama, que tem sentimentos, que espera que nós correspondemos. Né? Podemos começar a vir como estamos, mas devemos modificar a nossa vida conforme os preceitos de Deus. Nós devemos abrir o nosso entendimento
para a verdade de Cristo. Ele é o único caminho que nós temos, é o único que conduz o homem à salvação. Então, quando Jesus nasceu naquela manjedoura, ele queria provar que a tua história começa e termina com madeira. Você começa na manjedoura, termina num caixão. Quando você vai para o crematório, eles colocam o caixão e tudo, em 200 graus, e em 40 minutos você não é mais nada. Já foi. Então, a nossa história tem que ser da manjedoura à cruz, da manjedoura à cruz, ao túmulo vazio de Jesus. Né? Em Apocalipse 5, versículo 5, diz assim, Então, um dos anciões consolou-me, afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, Jesus venceu, para abrir o livro e romper os 7 selos. O único que pode abrir o livro e ver se o nosso nome está lá é Jesus. Ele abre o livro e vê. No final da nossa história, esse livro vai estar lá com, não sei como, mas vai estar todos os nomes das pessoas que aceitaram a Cristo. Eu não posso te dar uma explicação, dizer assim, é isso, é aquilo. Não sei como, mas é assim, entendeu? Então, nós precisamos. Então, o cristianismo está erguido sobre 4 colunas fundamentais e verdadeiras. 4 monumentos da nossa fé. A estrebaria, a cruz, o túmulo vazio e o trono de Cristo, hoje nos céus junto a Deus. São 4, não tem, irmãos. Não adianta você procurar história. Ou você conhece Jesus, ou você anda com Jesus, ou então você não tem vida eterna, porque somente Jesus veio e permanece salvando homens. Somente Ele. Não tem outro. Né? Então, a primeira coisa da estrebaria, quando nós lemos em Lucas 2, 7, é que Maria deu à luz a seu filho primogênito, chamado Jesus, enfaixou e deitou ele nessa manjedoura, porque não havia quem o recebesse. Hoje, nós também podemos nos classificar como uma estrebaria, como um local para Jesus morar, mas muitos não querem Jesus, não querem receber Jesus. Muitos não querem andar com Jesus, porque andar com Jesus significa renunciar à sua velha maneira de viver, a sua vã maneira de viver. Então, a estrebaria, ela aponta para a encarnação do Verbo. Jesus, o Verbo que veio do céu, a palavra liberada que veio do céu, o nascimento do Filho de Deus, ele desceu do céu para nascer num lar pobre de dinheiro, de valores financeiros, de colocações financeiras, mas rico em caráter, rico em entendimento, rico... Não, vocês sabem que o pai adotivo de José, o pai adotivo de Jesus, ele era um arquiteto, ele era um homem muito rico, ele não era um homem pobre. A Maria também não devia ser uma moça pobre, porque se ela tinha relacionamentos com pessoas de influência, também não deveria ser pobre. Então, deveria ser uma mulher rica, porém... Ela escolheu, diga, escolheu ser humilde. Vida com Deus é escolha. Escolher ser humilde de coração. Escolher ser ensinável. Escolher ouvir a voz de Deus. Discernir quem está falando. Tem muitas vozes. Tem a voz do mundo, tem a voz da nossa alma, tem a voz de Satanás, e daí tem a voz de Deus. No meio de tantas vozes, eu preciso discernir a voz de Deus. Então, Maria discerniu a voz de Deus e ela aceitou, né? A Bíblia diz assim, que quando o anjo chegou para Maria, chamou ela de bem-aventurada, mais que feliz, escolhida para ter o Filho de Deus. Então, a estrebaria, ela mostra para nós que a humildade, a rendição, ela faz parte de uma pessoa que conhece Deus. Aquela pessoa muito orgulhosa, muito soberba, não aceita que ninguém sabe tudo, não aceita que ninguém mais ensine, não recebe mais ensino de ninguém, mais cuidar de ninguém. Essa pessoa pode ter tudo quanto é espírito, menos Deus.
menos o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus se revela na simplicidade. O Espírito de Deus se revela na humildade. E humildade não é pobreza. Humildade é temor de Deus o suficiente para saber que se Ele quiser te matar agora, Ele mata. Que Ele é o dono da vida. Humildade é render-se à verdade. Humildade é andar com Deus, mesmo tendo tudo, mas entendendo que não tem nada. Isso é humildade. Humildade é mais do que você andar rasgado. Humildade é mais do que... A humildade não te faz pedir dinheiro. A humildade te faz ter dinheiro para dar. É a diferença. A humildade, quando você anda com ela, você entende que ainda que você não compreende tudo, ainda que você não consegue entender tudo, mas você sabe que o que é do céu. A humildade discerne o que é do céu e o que é da terra. A história que veio na terra mudou-se, né? Porque agora o céu podia tocar a terra através de Jesus. E o céu pode tocar a terra através da tua vida, da minha vida, através da igreja. O céu pode se tocar. Se não tivesse, se não fosse esvaziado, se jamais fosse vivenciado a experiência da plenitude de Deus, nós não teríamos como, queridos, estarmos hoje aqui reunidos, né, a estar ouvindo de Jesus. Nós não teríamos. Se não fosse Ele, se não fosse por causa dEle, nós não teríamos. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, versículo 5 a 11. Abre a sua Bíblia lá em Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim: tende entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, embaixo da terra, e a toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus poderia ser exaltado, ele poderia se exaltar a si mesmo, mas ele decidiu se humilhar. E muitos de nós, queridos, às vezes pensamos que a humildade, eu não sei se eu quero recomendar um livro do Andrei Murai, chamado Humildade, a Beleza da Santidade. Você deve encontrar esse livro na internet, se você quiser ouvir. É uma boa leitura, porque ele fala da humildade de Jesus, né? A estrebaria não apenas fala da encarnação do Verbo, mas também da sua extrema humilhação. O Rei da sua glória, o Rei da glória, não entrou num lugar para nascer com homens luxuosos, cheio de preconceito, cheio de dinheiro, mas entrou numa estrebaria com animais que o receberam. Então, o mundo talvez não receba Jesus, mas a natureza criada por ele, através da palavra, a natureza criada pelo seu Pai, através da palavra, não precisa de palácio, simplesmente ela vai fazer o que tem que ser feito. Simplesmente Jesus vai fazer o que tem que fazer, não precisa de palácio. Quando eu ando na verdade, eu não preciso de dizer o que eu vou fazer, eu ando na verdade. Assim foi Jesus, ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a vida. Então, eu não preciso ficar falando para você, é você que tem que querer. Então, há tempos atrás, dizia assim, quem quer aceitar Jesus? Não. Quem deseja que Jesus te aceite, porque ele é o dono da vida, né? Então, a estrebaria foi o golpe fatal na vaidade, no orgulho. Sabe, aquele golpe que... né? Na vaidade, no orgulho, não porque eu sei, porque eu sou o que sou. Né? Foi o golpe. Eu poderia ser, mas eu decido vir na estrebaria. Eu poderia pegar o palácio de Faraó, mas eu decido vir na estrebaria.
eu tenho razões para me estar aqui. Porque eu tenho propósito, eu sei a verdade. Você tem que ter propósito, irmão. Se você não tiver propósito, não tiver razões, qualquer pessoa vai te encher a caraminhola de coisa, vai pôr um monte de coisa na tua cabeça. O seu foco é conhecer a Cristo e andar com Ele. Não é você desviar o seu olhar para lá e para cá. Se você for estudar as religiões, todas elas têm coisas boas, mas nenhum tem um Deus que ressuscitou. Eu vou falar de novo para você. Se você estudar as religiões, todas elas têm parte boa e parte ruim, mas nenhuma tem um Deus que ressuscitou. Somente o cristianismo tem um Deus que ressuscitou. Amém? Somente nós podemos dizer, nosso Deus ressuscitou. Não é, irmãos? Então, precisamos de ter esse entendimento que não é um mero vir num culto, um mero fazer o que eu quero depois. Não, é uma vida de rendição, uma vida de humildade, uma vida com o coração voltado para cima. Então, a estrebaria foi o golpe no orgulho, foi o golpe na vaidade, foi o golpe nos poderosos. Por quê, irmãos? Todo mundo na época estava procurando quem? Um rei. Um rei não ia nascer numa estrebaria. Um rei não era... Sabe quando o diabo foi pego? O diabo foi pego na estrebaria. Porque o diabo pensava, eu vou pegar esses meninos que nasceu, vou matar tudo, porque eles devem, né, se eles vão governar, eles vão nascer num rei. Eu quero ver qual é o rei que vai introduzir esse na terra. E daí o que aconteceu? Na estrebaria ele não procurou. Lá nasceu Jesus. Então, você tem que estar em lugares que o diabo não tem acesso para entrar. Que o diabo até possa te procurar, mas não te acha. Né? O diabo vai te procurar lá no bar. Lá, se você estiver lá, ele te acha. Mas se você estiver na igreja, não vai achar, não. Vai para o grupo familiar, estiver no grupo familiar, não vai achar, não. Nós temos que ir para lugares que o diabo não possa nos achar. Então, as pessoas se voltaram, né, pensando que Jesus ia nascer num palácio, um berço de ouro, de pedras preciosas. E Jesus nasce numa manjedoura de madeira e barro, no meio dos animais. Dá um golpe em Satanás e seus demônios. Dá um golpe na vaidade. Dá um golpe no orgulho. Dá um golpe em Satanás. Nosso Deus é poderoso, conhece o ontem, o hoje, o amanhã e conhecerá eternamente. A Bíblia diz que o Senhor sabe, né, o que vai daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, enfim, Deus conhece a nossa história. Olha, a segunda coisa, segundo o trono de Jesus, primeira estrebaria, segunda cruz, abra sua Bíblia, lá em Lucas 23, versículo 33. Segundo o trono de Jesus. Todo mundo na época tinha como visão que somente os culpados morreriam na cruz. Mas o inocente não ia morrer na cruz. Porque, primeiro, que eles se julgavam muito poderosos, que eles sabiam julgar, que eles conheciam a lei, que eles sabiam isso, sabiam aquilo. E agora, Jesus, que não tinha culpa nenhuma, seria colocado na cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então, quando os homens, irmãos, se você for um homem que quer andar em justiça, você será perseguido. Pelos da própria casa, pelos da própria igreja, Por quê? Porque nem todo mundo que está dentro da igreja é de Cristo, pode estar dentro do sistema religioso. E o sistema vai te perseguir. Porque o sistema vai te perseguir no sentido de você perseguir o justo. O sistema se levanta para perseguir o justo. A gente vê, né, se a gente analisar e ver a igreja perseguida, se a gente analisar na Segunda Guerra, Hitler, se a gente imaginar, quem que entregava os irmãos? Aqueles que andavam juntos, irmãos.
com os judeus. Aqueles que, né, se você estudar a história, né, você vai ver que foram pessoas que sentam na mesa com você. Não são os distantes. E aqui foi quem que entregou Jesus? Judas. Judas era um discípulo dele. Judas achou que Jesus valia menos que 30 moedas. Qual é o preço que você tem para o teu inimigo invisível? Eu vou falar de novo. Judas considerou Jesus ter menos valor do que 30 moedas. Qual é o preço que seu inimigo invisível te dá? Pensa um pouco. Talvez ele esteja sentado na sua mesa, tomando café com você, para saber mais da sua história, para um dia te denunciar. Para um dia, quando você estiver trabalhando para Deus, ele vir te apontar o seu passado que foi perdoado. Talvez ele não esteja interesse na sua alma, talvez ele não esteja interesse na sua salvação. Ele tem interesse na sua confissão. Por isso, procure seu pastor. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Cobra não tem líder, nem bode. Você já viu algum bando de cobra andando junto e o líder na frente? Quem viu? Por favor, eu queria que você me mandasse uma foto, quero fazer um quadro para mim, porque até hoje eu não vi. Nem um bode também tendo líder. Eu vejo ovelhas ouvindo a voz do pastor, entendendo a verdade e buscando a verdade. Então, queridos, a cruz fez Jesus estar no meio de dois homens pecadores. Essa profunda conexão com a estrebaria de madeira, de barro, agora a cruz de madeira, dois homens. A Bíblia diz que Deus Pai, em Gênesis, fez o homem do barro. Estava ali dois homens construídos de barro, numa cruz. Estava ali também aquele que nasceu numa estrebaria e cresceu numa carpintaria, destinado à cruz. A cruz não foi um acidente, foi algo agendado no céu por Deus. A cruz foi um golpe no anticristo. A cruz foi dizer para o anticristo, ele nasceu na estrebaria, ele vai dar conta do recado. Você sabe, eu deixo dizer uma coisa para você, Deus sabe que na hora que você se entregar totalmente, se dá conta do recado que ele te deu, da responsabilidade do seu chamado. E o diabo também sabe disso. Então, o diabo vai colocar várias coisas para te impedir de você cumprir o chamado. Porque o diabo sabe que você dá conta do recado. Que você pode até, como diz aquele cair um pouco aqui, um pouco ali, levanta lá, levanta acolá, tal, dá uma ajeitada aqui, aperta o cinto e vamos para frente. Isso é importante você entender, que ainda que passará o céu e a terra, a palavra de Deus não vai passar. Ela se cumprirá cabalmente. E aquele que começou uma boa obra também é fiel para completar. É justo, é poderoso o suficiente, que te justificou quando você não o conhecia e justificou todo o seu passado. É poderoso para justificar o seu futuro, se você desejar assim andar com ele. Amém? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 13, versículo 8, a parte A. Apocalipse 13, versículo 8, a parte... Não, pode colocar. E todos os habitantes da terra adorarão a besta. Isso daqui está falando do anticristo. Todos os habitantes da terra. Não está dizendo que é pouquinho, não. É todos os habitantes da terra adorarão o anticristo, a besta. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do quê? Da vida. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai adorar quem? A besta que está falando do anticristo. Depois vai falar das 4 feras, as 4 bestas, feras, tudo. Você tem que ler todo o contexto. Isso daqui é mais um contexto escatológico, não vou entrar nisso.
né? No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, antes do mundo ser mundo, Jesus já tinha morrido pela humanidade. Por isso ele não teve medo da estrebaria, não teve medo da cruz. Então, irmãos, se você morreu com Cristo no dia que você veio para Cristo, se você continua morrendo todos os dias, diga, trazendo em meu corpo mortal o morrer de Jesus. Vamos lá para esse texto. Trazendo, é bem assim que está escrito, trazendo em meu corpo mortal o morrer de Jesus. E nós vamos nos aperfeiçoando, é um processo. Na medida que você vai, a Bíblia diz que na medida que nós deixamos a luz entrar nas nossas trevas, então nós começamos a brilhar como Jesus brilha. Aonde entrou Jesus, começa a brilhar. Então, dentro de um contexto, irmãos, ainda não temos todas as áreas brilhantes, mas temos boas áreas já brilhando, né? E agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito que dele que habita em vós. Mas eu acho que não é esse texto, irmãos. É realmente, quando que é 2 Coríntios? 2 Coríntios 4:10, trazendo em nosso corpo mortal o morrer de Jesus. Olha lá, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Você vai ter que morrer todo dia, irmão. Todo dia você vai ter que morrer. Todo dia você vai ter que morrer para você mesmo. Todo dia você vai ter que largar um pouco. Ah, mas é que eu sou assim. Você não é Gabriela, você é cristão. Sabe a Gabriela, aquela... É do meu tempo, tá, irmão? Já estou quase beirando 70, eu entendo que você não sabe quem é, né? Não disfarça não, né? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Ou síndrome de Hard. Ah, céus, ó vida, eu continuo. Não, você tem Cristo agora. Você peça ajuda para Ele. Você sabe o tamanho da minha oração muitas das vezes? Senhor, eu não dou conta. Preciso da sua ajuda. Às vezes você não precisa fazer uma oração longa. É só falar, Jesus, eu não dou conta, não. Preciso da sua ajuda. E você vai ser socorrido por Deus. Porque Ele ama você. Então, esse texto aqui, ele fala, entendeu? Dessa ligação, né? De Jesus lá na estrebaria com a cruz. Um acontecimento não programado pela terra, mas programado pelo céu. A cruz, a estrebaria, a cruz, não foi programado pela terra. Os homens não programaram. Todos os sábios não programaram a estrebaria e a cruz. Ninguém programou. Mas o céu programou para trazer de volta a humanidade. Então, não se trata de uma religião, se trata de um estilo de vida, de morrer todos os dias. E aí, irmãos, quando você fala essas coisas assim, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que entende, não é todo mundo que quer. Porque a graça é para salvação, mas o estilo de vida é nós que decidimos. Não é de qualquer jeito. A graça é para salvação. Quanto você pagou para ser salvo? Nada, porque quem pagou foi Jesus. Mas agora você tem que ter um estilo de vida que represente a sua salvação. Tem que ter um estilo de vida que represente a sua salvação. Um acontecimento, né, que não foi programado pela terra, foi programado pelo céu. Abra sua Bíblia também em 1 Pedro 1, 18 a 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado da vossa maneira fútil do seu procedimento, que os vossos pais também deixaram um legado para você. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus foi que te resgatou.
conhecendo com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifesto no fim dos tempos, por amor a vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé, esperança, esteja em Deus, Jesus que nasceu para morrer por todos que o invocaram, todos que creem. Você tem que estar atento a isso. Ali nos deu a revelação, Deus Pai nos deu a revelação do seu grande amor, a profundidade do seu amor. Abra sua Bíblia também em João 3,16. A profundidade, o alcance da mão de Deus ao perdido. Não foi apenas um sentido religioso. Ah, agora eu sou daqui, daqui a pouco eu sou de lá, daqui a pouco eu sou de lá. Não, eu tenho Cristo. Eu sou de Cristo. Se não, queridos, nós estamos perdidos sem Jesus. Sem Jesus eu me perco. Se eu não descer para encontrar Ele nos pés dEle, se eu querer me exaltar a olhar na sua coroa, eu me perco. Eu preciso descer. Então diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer, queridos, ter a vida eterna. A eternidade é 1000 anos, mais 1000 anos, mais 1000 anos, mais 1000 anos. E assim, de ano em ano que você passa, agradeça a Deus, porque você tem mais um ano, né? Mais um dia para glorificar a Deus. Porque um dia ele vai voltar. Então, Jesus não morreu, ele foi entregue pelo seu Pai para salvar todos os irmãos perdidos na terra. Você tem noção do que é um homem de 33 anos morrer no seu lugar? Estava no início da vida dele. Eu estava essa semana conversando com algumas pessoas, e um casal de pastor que esteve lá em casa, e nós estávamos conversando sobre a igreja de Cristo, sobre nós, igreja. E nós estávamos falando de como, há 30 anos atrás, como que nós reagimos mediante saber do sacrifício de Jesus, e como hoje nós reagimos. Naquele tempo, há 30 anos atrás, havia tão pouca informação. Se nós quiséssemos conhecer mesmo, nós precisávamos ir para a Bíblia. Hoje você digita uma palavra e sai um estudo. Mas naquele estudo você não sabe a verdadeira, a idoneidade do autor do estudo. Porque se você for em qualquer religião, ele usa uma parte da Bíblia. Todos eles usam uma parte da Bíblia. Mas a letra mata. Somente quem tem o Espírito de Cristo é que vive. Tem muita gente escutando morto, irmãos, lendo artigos de mortos, sem vida, sem Cristo no coração. É muito importante nós entendermos que o amor de Deus fez entregar o seu Filho para nos salvar. E não foi de uma forma... Diga comigo, o amor não é bonzinho. Sabia disso? Que o amor verdadeiro não é bonzinho? O amor verdadeiro diz não. O amor verdadeiro corrige. O amor verdadeiro respeita. O amor verdadeiro transforma. Por isso que o amor não é bonzinho. Porque se o amor fosse bonzinho, Deus Pai não mandaria seu Filho para morrer no nosso lugar. Não mandaria, irmãos. Quem de vocês, não sei quem é pai aqui, mas quem pegaria seu filho e entregaria no meio de 2 criminosos para morrer nas mesmas condições e depois salvar um monte de gente bandida? Por isso que, você sabe que Jonas, né? Não ele, o profeta Jonas, ele foi chamado para ir para Nínive. E por que ele não queria ir para Nínive? Porque Nínive, o povo de Nínive tinha matado os familiares dele. O povo de Nínive tinha destruído, né?
E o que acontece? Ele falou, o quê? Eu vou lá falar de salvação, de Deus, de misericórdia, com um povo que matou a minha família? Não vou. Nosso coração não se posicionaria favorável a Jesus vir a este mundo. Nosso coração ia dizer, por que que nós vamos colocar Jesus? Por que que eu vou mandar Jesus? Se fosse o nosso filho, né? Estou falando, se fosse nosso filho, nós falamos, não vou mandar meu filho, vou cuidar do meu filho. Para que eu vou matar meu filho por causa desse povo? Não. Mas Deus Pai nos amou de tal maneira que falou assim, eu prefiro ver meu filho morto do que ver todos os outros apartados de mim. Você tem ideia de tão grande salvação? Que nós viemos falando esses dias, né? O terceiro trono de Jesus foi o túmulo vazio. Tem muita coisa para me falar, mas vou falar disso daqui. O evangelho da cruz assusta quem não quer ter renúncia. Aí, o evangelho da cruz se torna religião para quem anda na religião. O evangelho da cruz é liberdade para quem anda na verdade. A verdade tem duas facetas. Diga, a verdade tem dois lados. Igual a moeda. Cara e coroa, tem dois lados. Se você aceita a verdade, ela é bálsamo e cura para você. Se você não aceita a verdade, ela é espada que desquadrinha você. Ela faz como é que é? Check-up. Ela separa corpo, alma, espírito, juntas e medulas, e vê o seu coração que está lá dentro. A mesma palavra. Oh, meu Deus. A mesma palavra. É para a gente morrer com isso, não é? A mesma palavra, irmãos. A mesma palavra. Tem os dois lados. Aceita a verdade. É bálsamo, é cura. Você é liberto. Você muda a sua história. Você não vai fazer as mesmas coisas que seu pai, sua mãe fez, seu avô, sua avó, com o fulano de tal, com o beltrano de tal. Você não vai. Você sabe que é responsável por aquilo que você ouve. Agora, depois, praticar. E, quando nós ouvimos a verdade, nós somos livres dela, porque o engano vai para fora. E o engano, lembre-se, o engano é uma verdade torcida. Toda pessoa que vem com engano, ela jamais vai pegar um engano, um prato completo. Ela vai pegar pitadas de engano. E ela vai te apresentar. E você vai pegar a parte da verdade, mas você não entendeu que engoliu parte de mentira. Por isso que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra revelada, que é Cristo. Você precisa ter fé ouvindo a palavra revelada. Não é qualquer palavra. Não é o Zezinho que pensa assim. Não é o Manezinho que fala não sei o quê. É a palavra revelada. Não se trata de pessoas. Se trata de uma pessoa, Jesus. Ele é. Ele é. O resto não é. O túmulo vazio mostra para nós, está lá em Lucas 24, versículos 5 e 6. Estando elas foram as mulheres, possuídas de temor. Sempre tem que ser as mulheres, a mulher plena, né? Eu acho que naquela época já tinha mulher plena, eles não sabiam, eles só não anunciavam. Né? Não foi os homens com honra, foi a mulher plena que viu. Veja bem, né? Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como preveniu, estando ainda na Galileia. Então, quando eles chegaram, o túmulo estava vazio. As mulheres chegaram ali para ver, porque era costume da época ir perfumar o corpo. E teria vários costumes na época, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fui em Varanasi, na Índia... Como?
Varanasi, na Índia, eu fui aonde Buda foi enterrado. E os ossos dele estavam lá. Ele não ressuscitou. Quando eu fui no México, eu também visitei um outro lugar. E eles também estavam lá. Se você for, se você estudar... Eu sei que vocês não são calvinistas, porque se vocês fossem calvinistas, vocês teriam que trabalhar 20 horas por dia. Porque os calvinistas dizem que você glorifica a Deus trabalhando. Por isso que calvinista e capitalismo se juntam, é uma aliança completa. Mas se você for no túmulo de Calvino, ele está lá, os ossos dele estão lá, ele não ressuscitou. Se você for no túmulo do armeniano lá, ele também está lá. Se você for no túmulo de John Wesley, ele também está lá, ele não ressuscitou. Somente você visitando o túmulo de Jesus, que você não encontra ele está vazio. Somente o túmulo de Jesus está vazio. Se você for no túmulo da melhor pessoa, porque todas as religiões têm coisas boas, mas não tem a verdade que liberta, a verdade que salva. Meu Deus do céu, até quando, igreja, vocês não vão ler Bíblia e escutar história? Semana passada uma pessoa falou para mim, a senhora comemora a festa do tabernáculo? Eu falei assim, eu não costumo fazer carnaval gospel, eu faço festa do tabernáculo. Eu não costumo fazer festa fantasia. Eu não costumo fazer festa junina. Eu não costumo fazer Halloween gospel. Eu não costumo também fazer rodada de filme do mundo gospel. Tudo do mundo, mas tudo gospel. Eu não costumo fazer brincadeira. Eu sei quem eu sirvo. Ele pode me matar se eu fizer brincadeira. Porque Deus ainda mata. Então eu prefiro ir lá e para a Bíblia e ver aquilo que é perpétuo e vou obedecer o que é perpétuo. Porque perpétuo atravessou a parede do Velho Testamento para o Novo. Se cumpriu em Cristo, mas Cristo não tirou a lei, ele tirou todos os adendos da lei. Deixa eu te dizer como que é isso. Você conhece a Constituição Brasileira? Quem conhece a Constituição Brasileira? Eu conheço, tá bom. Pega a Constituição Brasileira, você pega uma lei lá. Lei C-20-30, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí aquela lei, para os juízes, para cumprir, é um problema. Porque eles mesmos vão ser condenados pelaquela lei. Então, o que eles fazem? Naquela lei, eles colocam uma emenda. E a emenda que Jesus veio tirar. Por isso que ele falou, eu não vim para tirar a lei, eu vim cumprir a lei, tirei as emendas. Porque as emendas só eram para o pobre para cumprir. O rico não cumpria a lei. Os sacerdotes, os religiosos não cumpriam a lei. Só os pobres. Você parece um pouco com a gente, não é verdade? Se o cara é pobre e rouba, 30 anos de cadeia. Se o cara é rico e rouba, é promovido. Está no Senado agora. Não parece com a gente? Não parece que nós estamos vivendo agora? Se o cara faz uma maldade, mas ele põe dinheiro na igreja, ele é do louvor. Para contaminar toda a igreja. Uma mistura assim. Eu estou falando, gente, de vida com Deus. Eu não estou falando de vir para um culto. Eu estou falando, sabe, aonde que você vê que um líder é formado? Lá dentro da casa dele. Não é na igreja, não. Eu não formo líder aqui, não. Eu ensino você a andar na palavra. E se isso te faz liderar, amém. Glória a Deus. Mas se andar na palavra não te faz liderar, fica onde você está. No banco mesmo.
Agora, o que te forma líder é saber. Você quer saber se o líder é bom? Veja como é a mulher dele. Veja como é os filhos dele. Veja como é o trabalho dele. Veja como é a história dele. Vai lá ver, fuça a vida dele. Vai lá no Brasil, fuça a vida dele. Porque eu te dou meu CPF para você fuçar a minha. Nós precisamos, irmãos, a voltar a crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e vive. Porque a impressão que nós temos é que nós não acreditamos mais que Jesus voltará. Nós acreditamos até que ele nasceu na estrebaria, que ele foi para a cruz, mas nós não acreditamos que o túmulo está vazio. Então, olha o que está escrito aqui, estando elas cheias de temor, né? O que eles falaram? Por que você busca os mortos? Por que você busca estudar a vida dos mortos? Eu falei essa semana para uma pessoa que conversou comigo, falei, que eu estou estudando. Eu falei, eu não estudo os mortos, só estudo o vivo. Não estudo nada dos mortos. Os mortos não me interessam. Morreu, fedeu. Vai ficar que nem eu. Eu estudo princípios do que vive e vive eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A verdade que acelera o processo da minha vida para chegar na glória. Ele é. Então eu vou estudar os mortos. Vou estudar lá o fulano de tal. O Allan Kardec, por exemplo. O Allan Kardec tem uma boa coisa. Ele estudava a Bíblia, Allan Kardec. Se você pegar qualquer religião, qualquer seita, você vai encontrar coisa boa. Mas só no cristianismo você vai encontrar um homem que morreu na cruz do Calvário por amor a você e te salvou. E está vivo. Então, queridos, para que eu vou estudar o mentiroso se eu posso estudar a verdade? Hein? Porque você já pensou, se você estuda mentira, você vai se tornar mentiroso. Estuda a verdade, você se torna verdadeiro. Porque assim como a fé vem por ouvir a palavra revelada de Deus, a mentira vem por ouvir o que é cheio de mentira. Quem você escuta na tua vida? Porque Deus quer te salvar, quer te curar, quer te libertar. E você fica amarrado aí, ó, amarrado, achando que Jesus está no túmulo. Jesus está vivo. A cruz não deteve Jesus. A cruz recebeu uma esmagadora derrota. Lá na cruz foi uma esmagadora derrota, porque a morte morreu na cruz. Porque foi na morte que foi conquistada a vida eterna. Foi esmagada a morte na cruz. Agora eu vou ficar procurando gente morto. Ô, irmão, qual a diferença do espírita para quem está estudando os mortos? Mas é que a teologia tá bom, irmão. Quando você chega lá no céu, você conta para Jesus a sua teologia? Se você chegar, né? Que você corre o risco de não chegar, né? Irmãos, essas confusões que hoje ela é pautada devido a Bíblia diz assim, que se multiplicando a ciência, o conhecimento, se multiplicando essas coisas, é o implante de um anticristo, um anticristianismo. Não se busca mais um estilo de vida que corresponda com Cristo, se busca aquilo que nos favorece. Se você vem por Cristo, por causa das suas necessidades, você não o conhece. Você precisa de buscá-lo e depois ele vai suprir suas necessidades. Mas você precisa andar com ele. A morte foi aniquilada com a cruz de Cristo. Lá na cruz ele falou, está consumado. Qual foi desses todos que eu citei? Eu falei esses todos aí, irmãos, porque isso daí é o que mais se fala em teologia, né? Quem é do, né? Quem gosta de trabalhar, que é calvinista, né? Você tem equilíbrio, irmão. Ou seja, quando a pessoa começa a falar de Calvino para mim, eu já pergunto, quantas horas você trabalha? Eu nem trabalho, então você não é calvinista. Porque se você for calvinista, você tem que trabalhar 20 horas por dia. Lá
no serviço pior que tem. Porque é isso que eles falam, que o trabalho glorifica o homem. Está errado? Não. O trabalho glorifica o homem. Mas quem salva o homem? O trabalho ou Jesus? Então, você precisa de Jesus. E você tem que ter equilíbrio, porque Jesus tem princípios. Primeiro, buscar a Deus sobre todas as coisas. Depois, você tem que cuidar da sua família. Depois, você vai cuidar do seu trabalho. Depois, você vai cuidar do seu chamado. Porque quando você buscar a Deus, os outros três se alinham. Busque a Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão se alinhar. Então, queridos, quando eu vejo o túmulo vazio, né, eu fico pensando assim, eu fico pensando na cara do diabo. Esperando ter um velório, todo mundo chorando, e agora chega lá, o túmulo vazio. E cadê o cara, cadê o homem? O homem desceu. Foi sacudir o inferno, tomou a chave da morte, a chave do inferno e falou, está aqui, está consumado, já peguei. Glória a Deus. No terceiro dia, irmãos, ele ressuscitou e vive. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou e vive. Não é historinha da carochinha, não é sugestões humanas, não é pensamento positivo, não é história que eu acho na internet. Eu não fico fuçando na internet, eu fuço a Bíblia. Se você me perguntar se eu te sigo, eu não sei. Se perguntar se eu curto as suas coisas, eu também não sei, porque eu tenho uma empresa que cuida. Justamente para ninguém dizer que eu não sigo, que não cuido, sabe? Que não, postei lá e a apóstola nem curtiu o que eu postei. Então, já é uma empresa, eu fico sabendo. Não sou eu que cuido do meu Instagram, tá? Eles que postam lá e eu pedi o mais simples possível. Mais simples possível, mais simples. Fazer a coisa mais natural possível. E não quero que poste nada meu, quero que poste do Senhor. Versículo bíblico, coisa da igreja. Quero que levante os irmãos, que poste os irmãos, que cantando, celebrando, dançando, se abraçando, pregando. Quero que o meu Instagram é para isso, para divulgar a mensagem da cruz, para divulgar Jesus, não é para divulgar a minha vida. Agora, se você quiser saber da minha vida, pode procurar, dou meu CPF. Você entende, irmãos, que não é sobre você, não é sobre mim, e apesar de nós temos um Deus único, verdadeiro, que nos ama incondicionalmente. E que todas as vezes, queridos, que nós nos aproximamos dele, nós nos aproximamos para receber uma porção muito maior do que nós merecemos. Muito maior. É pela graça, meu irmão, que você está aqui. É pela graça que você tem família, é pela graça que o teu coração continua batendo, é pela graça dele. Então, a morte foi esmagada ali na cruz do Calvário e o sepulcro vazio denunciou que não tinha mais morte, agora era vida. Quando o diabo viu aquele sepulcro vazio, eu acho que ele ficou histérico, ele endemoniou, o diabo endemoniou. E não tinha ninguém para expulsar o demônio dele. Outro dia perguntaram para mim, quantas religiões tem? Eu falei, olha, são muitas religiões. Se você vai para a Índia, são 8 milhões de deuses. Se você aqui, queridos, eu amo o Japão. Eu amo a cultura japonesa, tem um monte de coisa muito maravilhosa. Um dos dons redentivos do Japão é o trabalho. Eles são mais calvinistas do que cristianismo, porque eles amam trabalhar. E não é que o trabalho não seja bom, a Bíblia diz que é do suor do seu rosto que você vai se alimentar, mas, todavia, tem que haver equilíbrio. Todavia, Deus deixou noite e dia, todavia, Deus deixou um sistema, um relógio biológico para o seu organismo. Entende? Então, nós precisamos entender que ele vive, que ele
acabou com o grilhão da morte, que ele triunfou. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 2, 13 e 14. Acho que é. Pois o Deus que produz em você tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele, faça tudo sem murmuração, sem discussão. Faça tudo, irmão, sem murmuração, sem discussão. Faça por amor. Faça porque você ama ele. E porque você ama ele. Outra coisa que eu vou te dizer mais fundo ainda, mais um pouquinho. Se você se amar, você vai servir os irmãos sem reclamar. Porque a Bíblia diz assim que nós devemos amar os outros irmãos como nós amamos a nós mesmos. Quando eu começo a murmurar, é sinal que eu não me amo, que eu não tenho amor. Que eu sou uma casca, uma máscara, que uma hora vai cair. Porque ame-se a si mesmo e ame o seu próximo. Quando você ama a si mesmo, você vai servir o seu próximo em amor, em bondade, em fidelidade. Mas eu quero que você busque um outro texto para mim ainda, por favor. Eu acredito que é... Deixa eu achar aqui para mim. Filipenses, aquele que fala que Jesus triunfou. É Filipenses, acho que é 3. Vamos ver. Eu quero que você passe esse texto, né? Tem meio-dia, tem um tempinho ainda para fazer a ceia. Vamos ver aqui. Acho que é Hebreus 3, fala que Jesus Cristo triunfou. Não, é 2, irmão. É 2, não é possível. Filipenses 2:8, sendo encontrado em figura de... Não é esse, né, irmão? Humilhou-se. Hã? É 15? 14, 15? Colossenses 2, 15. 14, 15, vamos ver lá. 2, 14, 15, vamos ver? Não é esse. Depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-se publicamente quando triunfou. É Colossenses sobre eles. Vamos lá, primeiro o 14, por favor. E cancelou o escrito de dívida que consistia nas suas ordenanças. A lei que havia escrito na dívida que você tinha pecado, que você era um pecador. Essa lei, essas ordinâncias, Jesus cancelou, que era contra nós. Ele as removeu pregando-a na cruz. Agora, o 15, e despojou todos os poderes e autoridades e os humilhou publicamente quando triunfou sobre eles. Satanás foi humilhado na cruz. Satanás foi humilhado no túmulo vazio. Satanás foi humilhado. Se o diabo tivesse nascido na terra, ele escolheria um palácio, não uma estrebaria. Se o diabo tivesse nascido na terra, ele escolheria não morrer por ninguém. Porque ele não ama ninguém. Ele jamais teria seu túmulo vazio. O seu túmulo estaria lá, cheio ainda. E ele ia pedir para pôr formol, para não estragar a carne dele, de orgulho. Jesus não precisou de formol, ele ressuscitou. A carne dele voltou, porque depois os discípulos viram ele como homem. Andando. No caminho de Emaús, eles viram. Na praia, eles viram. Como homem ressuscitado, no corpo normal. E esse homem é que nós seguimos, não é uma religião. E esse homem que nos faz transformar todos os dias. É por esse amor que nós amamos. E é por esse amor que nós seguimos em frente. É por esse amor que nós seguimos em frente. Não é por sugestões humanas. Não, irmãos, se você pegar um coach, ele te dá 10-0 na Bíblia. Por quê? Porque todos os ensinos deles são da palavra. Só que eles colocam o seu esforço. E não o sacrifício da cruz. Se você for para alguns
alguns encontros com coaches famosos, que eu não vou citar nomes, você vai pagar 20 mil reais, sexta, sábado e domingo. 20 mil reais, faça conta quanto que dá em ienes, mais de 1 milhão. 700 mil. Quase 1 milhão. Para ser um final de semana. Sem contar com a comida e as outras despesas, né? E a compra dos livros, enfim, e mais alguns outros adendos. Então, queridos, nós precisamos de voltar ao verdadeiro evangelho. Precisamos de seguir Jesus, precisamos de andar com Ele, precisamos de amar Ele, precisamos de entender que a responsabilidade é nossa, é pessoal. Oh, irmãos, às vezes a pessoa fala assim, sabe, irmão, eu sou assim, não sou Gabriela, mas sou assim. Todos os dias eu morro um pouquinho, todos os dias eu procuro ver alguma coisa que está errada em mim, para me consertar, mas, irmãos, eu não posso mudar a visão que Deus me deu. Porque você não gosta dela, ou porque você não quer aceitar ela. Tem várias religiões, vai para uma dessas. Mas se você quiser andar, dizer que é crente, cristianismo, você vai ter que morrer comigo também. Você vai ter que andar com Jesus. E a diferença é essa. Agora o quarto é o trono. Jesus se posicionou no trono. Abra a sua Bíblia lá em Lucas 24, 51. Ele subiu aos céus para um trono. Lucas 24, 51 diz assim: enquanto os abençoava, deixou-os e foi elevado aos céus. Enquanto Jesus abençoava os discípulos ali, ele foi levado aos céus. Você já imaginou, irmãos? Nessa gente for que nem Enoque. Enoque andou tanto com Deus que foi arrebatado. Agora vamos um pouquinho mais assim, né? Ou que nem Elias, né? Que veio uma carruagem de fogo pegar ele. Pensa. Você está lá, né? Lá no parque, de repente, para lá uma carruagem de fogo. Motorista, o anjo do Senhor. Né? Põe você dentro e sobe com você. O que vão dizer? Meu pai, o que é isso? É exatamente assim, quando um cristão parte da terra, ele é arrebatado no espírito aos céus. Seu corpo fica na terra, seu conhecimento, mas o seu espírito volta para a casa do Pai. Que nós possamos ter esse mesmo entendimento. Cristo, ele não ficou, sabe, ali, mostrando para um outro, ele venceu a morte, ele passou os muros da morte, ele foi aos céus e assentou-se ao lado de Deus Pai, e de lá ele governa pela igreja. Abra sua Bíblia. Abra, por gentileza, a sua Bíblia em Efésios 3:10. Pela igreja. Diga, Cristo hoje governa pela igreja. Através da minha vida. Olha, diz assim, Efésios 3:10. E a intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. Você sabe, Deus quer te fazer conhecido no mundo espiritual, como igreja. E como igreja, você tem que conhecer os padrões da igreja de Cristo. Os mandamentos que Ele deu para a igreja. Não é do jeito que eu penso que é. Ou, se eu errei aqui, Senhor, me perdoe. Eu vou continuar. Senhor, me dá graça. Senhor, olha, eu não dou conta, Senhor, me ajuda. Eu preciso de ajuda, eu preciso de sabedoria nessa situação. Senhor, fala ou não fala, digo ou não digo. Não fala, pregue. É pela graça que nós somos salvos. E a Bíblia, Pedro disse assim, que nós devemos ter a porta da palavra aberta, nós devemos ter a boca aberta para falar a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. No início do culto, a
Patrícia colocou que quando nós nos reunimos entre irmãos, nós devemos falar salmos, hinos, cânticos, palavra. Alô? É essa a conversa de crente. Passou disso. Meu irmão, não me interessa. Não estou interessado nesse assunto agora. Se você deseja colocar mais esse assunto, eu sinto muito, mas eu vou para minha casa. Meu tempo é muito útil para ouvir o que você tem para me dizer. Eu me valorizo. Educado, mas preciso. Tramontina. Corte rápido. Mas é que a igreja... Não sou o dono dela. Apenas participo. Meus irmãos, vocês conhecem os patrões de vocês? Vocês sabem da vida do dono da Hitachi, por exemplo? Da Toyota? Da Panasonic? Sabe da vida deles? E por que vocês servem eles com tanto amor? Não falta um dia. Está doente, às vezes meio febril, mas vou assim mesmo. Não vou deixar, não posso, vou assim mesmo. Na escola, na prefeitura. Vou assim mesmo. Por que será? Vocês nem conhecem eles. Mas ele entrega para você algo palpável, visível. Sabe o que é esse algo palpável e visível? Dinheiro. E Jesus te entrega algo que você não vê, mas é maior que o dinheiro. Você não vê a sua salvação. Você anda salvo. Você viu? Não, vou falar de novo, você não entendeu. Você não vê a sua salvação, você anda salvo. Você pensa salvo. Você come salvo. Você dorme salvo. Você levanta salvo. Eu não posso estar salvo agora, daqui a pouco já não estou mais salvo, daqui a pouco estou salvo, daqui a pouco... Não, não é. Eu tenho uma vida salva. Eu tenho uma vida que reflete a salvação. E ainda que no momento eu posso estar, digamos, talvez sofrendo, talvez perseguições, talvez ainda me caindo, talvez ainda não tão completo como eu gostaria, mas mesmo assim, eu sei que Ele é poderoso para me tirar de lá. Eu sei que Ele não tem, o braço dele não está, a mão dele não está encolhida para não me tocar lá embaixo, o ouvido dele não está fechado para não ouvir o meu clamor. E quando eu sei disso, queridos, então assim, eu posso me reunir com os irmãos, reunir com as pessoas, sabendo que todas elas também passam. A Bíblia diz assim, que nós devemos entender que os nossos sofrimentos não somos privilegiados ou únicos a sofrer. Nossos irmãos por toda a terra também sofrem. O que nós devemos é usar a nossa vida como instrumento de justiça aqui onde estamos. Você imagina, você está num país, né, que ainda não tem o Senhor e você continua guardado. E você continua vivendo. E você tem provisão. Então, se nós nos reunirmos e com Ele desejarmos reinar, assim reinaremos para a eternidade. Seremos reconhecidos como família de Deus na terra. A dor, o pranto, o luto cessarão. A alegria indescritível, cheia da glória, inundará nossos corações para sempre. A sala do trono se transformará em sala de banquete. Então, celebraremos as festas das bodas do Cordeiro. Reinaremos com Ele, como está escrito em Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. E também em Efésios, eu quero que você abra Efésios 2, Efésios 1,
Vamos ver? E por isso Deus o exaltou na mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Efésios, agora Efésios, por gentileza. Efésios 1, versículo 1. O 2, por favor. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Número 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, qual é o segredo da vitória? Diga, qual é o segredo da vitória? Está em Cristo Jesus. Todos quantos estão em Cristo Jesus, nem deveria orar mais por bênção, já estão abençoados. Se ainda eu necessito ficar orando por bênção, Deus, abençoa aqui, abençoa ali, abençoa aqui, abençoa ali, é porque eu não estou totalmente rendida a Cristo Jesus. Porque se eu estou totalmente rendida em Cristo Jesus, eu estou na condição de abençoado. Abençoado. Né? Quem está em Cristo Jesus já está abençoado. Não é que vai ser abençoado. Tudo que Jesus fez por nós foi na cruz. Por isso que a igreja Aba, ela não nasceu há 25 anos atrás. Quando nós começamos a nos reunir num grupo familiar. A igreja Aba nasceu há 2025 anos atrás, na cruz. Quando Jesus falou, está consumado, a igreja Aba nasceu. E por isso que ele deu autoridade para a igreja. Para desfazer os esquemas de principados e potestades, quebrar os estigmas malignos. E eu quero declarar aqui nesse dia que na igreja Aba tem muita gente santa e muita gente próspera e muita gente boa. Eu quero declarar que esse estigma do inferno, de satanista, de perseguidor de irmão vai acabar hoje. Esse espírito de Caim que vem para matar os Abéis dentro de casa. Você sabe, Deus não pediu para Abel e Caim orar. Deus pediu para eles ofertar. Abel ofertou uma oferta que foi perfume no trono de Deus. Caim só precisava de juntar-se a Abel, mas ele queria ser o primeiro. Então o que ele fez? Ele foi ofertar a oferta dele do jeito dele e ele perdeu o lugar. Então, como ele perdeu a aprovação de Deus, o que ele fez? Matou Abel. Irmão, não ande com quem mata os Abéis. Os Abéis estão ofertando no trono de Deus. Estão perfumando o trono. O espírito de Caim tem que acabar. O espírito de Caim tem que ser derrotado. A partir de hoje, você está proibido, por mim, pode falar que eu proibi, de falar de qualquer irmão dessa igreja. Você está proibido de falar de pastores, você está proibido de falar de pastor de outra igreja, da presbiteriana, da Universal, da Assembleia de Deus, não sei de que igreja você quer. Falou, mete a lenha, igual essa menina aí fez ontem. Toma lá da cá. Não permita que ninguém venha profanar o corpo de Cristo. Temos problemas, temos defeito, temos áreas ainda para consertar? Temos, somos pessoas que todos os dias estamos nos ajustando. Não alcançamos tudo, mas uma coisa eu faço, eu sirvo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu não digo que eu tenho tudo, irmãos. Eu sei que Ele tem tudo para mim. E eu não aceito, irmãos, corte rápido, Tramontina. Não aceite. Não aceite. Porque, irmãos, não é a questão da igreja local, é a questão do corpo de Cristo. Você sabe, irmãos, eu tenho tido reunião com pastores que eles têm falado da gente já não aceitar mais determinadas pessoas vindo para a igreja. Porque as pessoas só vão para falar mal. Uau!
Você sabe que aqui o brasileiro era muito bem visto nas empresas aqui no Japão. Hoje já não é mais. Por quê? Porque uma empreiteira foi falando para outra, ó, fulano de tal. Eu sei. Fulano de tal não pega, não. Fulano de tal tem isso. Diz que é proibido por lei, é nada, irmãos. Ninguém tem prova que a empreiteira falou mal de você. Ah, você acha que uma empreiteira vai falar, foi tal empreiteira que falou mal de você? Vai falar nada. Você vai falar, não tem mais vaga, já preencheu. Lembra dos aluguéis? Nós não alugamos para estrangeiro. Ficou contra a lei, por causa dos direitos humanos. Já preencheu, tem outra pessoa na frente. Se o outro trouxer os documentos. E às vezes a casa fica lá. 300 anos para alugar. Você chega lá, já está preenchido. Os documentos estão correndo. E está correndo de você mesmo. Você está entendendo, irmãos? Então, nós não podemos permanecer servindo um Deus santo, verdadeiro, vivo, achando que nós servimos um Deus morto. Não, nós servimos um Deus santo, irmãos. Verdadeiro, vivo, que ressuscitou. E nós já somos abençoados. Então, nós não vamos andar como Caim andou. Vamos ser Abéis, ofertando para o crescimento do corpo de Cristo. Andar em verdade. É isso que eu desejo. Então, essa palavra, eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos orar, nós vamos ter a ceia. E eu quero que você, segundo a palavra de Deus, e é um tal de irmão, toma ceia, não toma ceia, faz ceia, não faz ceia. Nossa, eu escuto tanta coisa, irmão. É que eu não conheço seu coração, querido, eu não sei onde você anda. É você que sabe, é você que examine-se a si mesmo. Certo? Não, é que tal pessoa tomou a ceia e não sei o que. Tá, então vai lá e fala com ele. Certo? Vai lá e fala com ele, ministra ele, cuida dele. Eu vou ficar correndo atrás de você, ver se você anda certo ou errado? Eu não. Já tem todos os fofoqueiros correndo atrás de você, imagina mais eu. Já tem todos os maldizentes correndo atrás de você, imagina mais eu. Não. Então, a Bíblia diz assim, a Bíblia instrui assim, ó. Paulo está instruindo para a igreja de Corinto. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciei a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Examine, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba desse cálice. Eu quero parar por aqui. Eu creio que cada pessoa precisa ter responsabilidade no que faz. Eu creio que cada pessoa precisa examinar a si mesma. Eu creio que por mais de que você ande comigo, você não vai saber as intenções do meu coração. Que o mais que eu ande com você, eu não vou conhecer a profundeza do teu coração. Eu creio que você precisa pôr Deus na sua história, que eu preciso pôr Deus na minha história. Então, a ceia, ela é do Senhor, não é de um ministério. Se a igreja falar, essa é a ceia da minha igreja, já não vá mais nela. Porque ela não é do Senhor. A ceia é de Jesus. E ele falou, fazei isso até que eu volte. Porque no dia que eu voltar, depois que você morrer, depois que sair dessa terra, você não precisa fazer mais ceia. A ceia é um ato
profético de fé. Queridos, tem um texto na Bíblia que diz assim, trazendo à memória o que me traz esperança. A ceia é trazer à memória que Jesus vai voltar. Trazer a esperança que nós somos salvos em Cristo Jesus. Trazer a esperança que ele morreu sim na cruz do Calvário, mas o túmulo está vazio. O túmulo está vazio, meu querido. Ele ressuscitou. Não procure ele junto com os mortos. Procure ele com os vivos. Amém?